Boa tarde, ouvinte da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E aí, essa rádio tem tocado a sua vida? Porque exatamente é isso que a gente quer fazer agora, é tocar a sua vida e de repente te dar algumas dicas de como transformá-la numa obra de arte. É isso que a gente faz e é por isso que o programa chama-se A Arte de Viver. E tô aqui, eu, Jorge Varribeiro, com Cristina Long, Olá, mais pessoal, uma vez boa com tarde. vocês, falando de constelação familiar, falando dessa ferramenta que, né, transforma a vida das pessoas, né, Cris? E transforma mesmo, né, Jorge? É muito interessante. E hoje nós vamos falar sobre dinheiro, prosperidade financeira, prosperidade em todos os sentidos, né? A prosperidade, ela é muito ampla. E quando nós não temos dinheiro, nós não temos liberdade. E sem liberdade, a gente fica preso. E isso é um problema, né? Esse é um dos grandes problemas da humanidade, porque o dinheiro, ele te dá condições de você se desenvolver. E uma pessoa, quando ela se desenvolve, ela é capaz de ir além. Quando uma pessoa não consegue se desenvolver, por mais que ela saiba que ela deveria, ela fica impactada. E a constelação familiar mostra o seguinte, que a gente sempre tem ali um problema que, não sempre, né, Jorge, mas tem geralmente uma questão que empata. Como que é isso? Como esta questão sistêmica envolvendo o dinheiro? Quando uma pessoa, por exemplo, ela tentou de tudo e a coisa não vai, isso pode ser um problema sistêmico? Pode sim, Cris, pode sim. O problema sistêmico, muitas vezes você consegue identificar quando ele é repetitivo. Sabe? Quando você tenta de um jeito, tenta de outro e ele persiste. Então é muito provável que seja um problema que venha aí do teu sistema, ou seja, da ordem familiar a que você pertence. E aí seria o quê? Uma coisa que, por exemplo, o seu pai ficou de resolver, sua mãe ficou de resolver. Explica um pouquinho mais. Por exemplo, uma pessoa que ela tá tentando e as coisas não funcionam. Como é isso? Então, segundo o Bert Hellinger, né, o alemão que criou esse processo, que identificou essas leis, né, porque são leis, ele diz o seguinte, que a gente pode estar carregando algum problema que vem de 2, 3, 4 gerações lá para trás e a gente não sabe exatamente. Então você consegue identificar numa constelação, né? Às vezes uma constelação você coloca lá os representantes e às vezes você coloca um representante que você não sabe nem de que ordem, né? De que geração que é. É lá para trás, mas era alguém que de repente teve uma questão e essa questão vem se repetindo geração após geração até chegar no hoje. Ontem lá no Espaço Jornadas nós tivemos uma constelação muito interessante de uma pessoa que ela constelou uma situação que tinha a ver com a moradia dela, mas estava totalmente relacionada à parte financeira também. Ela tinha uma concepção ligada a um antepassado dela, e nessa concepção que ela estava presa, ela tinha lá uma ideia, né, que estava toda presa. E quando a situação, e foi uma constelação muito forte, muito bonita, né? Quando a constelação se apresentou ali, ela entendeu claramente, fez muito sentido para ela. Até as pessoas que estavam à volta também observaram muitas coisas que fez sentido para elas também, mas fez um total sentido que eu vi depois ela saindo de lá com uma ideia diferente de ir, né? Porque ela estava presa. E a pessoa presa, ela não prospera. A pessoa presa, ela fica ali sempre no mesmo mundinho, da mesma forma. E foi muito interessante, né, Jorge? Como que a coisa anda. Olha só, ela tinha, né? Ela sentia que ela precisava ter a moradia dela, era uma conquista, ela estava muito próxima dessa conquista, mas ela começou a sentir que aquilo não tinha muito valor, tinha alguma coisa estranha, tinha alguma coisa que não sabe, ela não conseguia convidar as pessoas para virem na casa dela, ela não conseguia ter o orgulho de repente mostrar a conquista dela em relação à casa. Né? E ela estava presa, assim, a vida dela não andava, as coisas estavam presas. E ali na constelação mostrou isso muito claramente, ela até se surpreendeu. E o interessante é que as pessoas que participam da constelação do outro constelam por tabela. Então as pessoas sempre perguntam, né? Por que
aquelas pessoas ali se reúnem para fazer aquilo. Chegou também ontem uma mulher que foi indicação de uma outra pessoa e ela acabou falando lá de quem era a indicação, que eu não sei quem é, mas enfim, indicaram e ela sentiu que ela deveria estar lá e várias coisas aconteceram durante o dia até ela chegar lá e no final ontem do dia, ela falou assim pra gente, ela falou, nossa, como isso foi profundo e como eu precisava estar ali fazendo esses papéis na vida ali das constelações, né, nas constelações daquelas pessoas e como isso ressonou em mim, como aquilo fez sentido. Então, gente, quando nós temos uma questão mal resolvida, uma questão que nos empata, uma questão que faz a gente não conseguir ir além, muitas vezes a constelação ela vai mostrar o que está por trás. E o que está por trás tem sempre relação com alguma coisa lá do passado. E é isso que a constelação mostra, é isso que a constelação desembaraça, é isso que faz realmente a coisa andar. E lá no Espaço Jornadas nós temos todas as quartas-feiras essas vivências que a gente chama de oficina de constelação às 19 horas, não paga nada para participar. Nesse dia o Jorge faz sempre os movimentos sistêmicos, onde você olha para uma parte da sua vida, por exemplo, você olha para a sua vida financeira, você olha para energia de algo, para identificar ali se algo precisa ser mexido ou não. E é muito interessante. E nos sábados, todos os sábados, das 3 às 7 da noite, tem as constelações mesmo que você pode participar, ou você pode fazer a constelação com o Jorge, com os bonequinhos. Gente, eu vou deixar o nosso WhatsApp, manda lá um WhatsApp pra gente, se inscreve, porque assim, é tão importante quando a gente olha para a nossa vida e quando a gente desvenda coisas que estavam por trás e é muito bonito todo esse processo. Então, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Tem lá o meu Instagram, Cristina_Long. Eu também coloco sempre as novidades lá do Espaço Jornadas. Tem o Jorge, tem bastante coisa lá. Tem os meus atendimentos, tem os do Jorge. O Jorge constela, gente, para quem não quer se expor, né? Para quem acha estranho fazer a constelação ali com outras pessoas. O Jorge faz as constelações também com bonequinhos. E com bonequinhos, a energia é tão forte também, é tão profunda e dá para você realmente ir além. Jorge, me fala uma coisa. Uma pessoa que quer crescer na vida, mas ela não consegue porque ela acredita, isso racionalmente, né, em termos de crença, ela acredita que ela não deve, porque, sei lá, ir além para ela tem um significado de desonrar a família, né? Quando a constelação se apresenta nesses âmbitos, nessas situações, o que tem que se colocar no lugar? Como que funciona essa coisa do sucesso, do ir para a vida? O sucesso na vida, o Bert Hellinger diz que o sucesso tem a cara da mãe, né? Mas a gente precisa destrinchar isso para poder entender, né? Na constelação, muitas vezes, eu coloco a mãe e alguém para representar o sucesso, para que a pessoa possa comparar uma coisa com a outra. E a maioria das vezes, aliás, não, todas as vezes que eu fiz isso, a pessoa concordou que é a mesma energia, a mesma energia. E assim, como é que funciona isso? Quando eu não aceito o meu pai ou a minha mãe, e principalmente a mãe, eu não aceito uma parte de mim. Então eu vou pela metade para a vida. Olha, então eu acabo não conquistando esse sucesso. E quando você... Então tem a ver com aceitar, né? Aceitar a nossa origem, aceitar de onde viemos, aceitar o que tem ali na nossa vida, seria isso? O que tem que ficar claro, tá? Que é importante, é que a constelação ela vai para o essencial, o que é realmente essencial. Então, o que é essencial na vida de uma pessoa, de um ser humano? Tá? Ele está vivo. Então, as coisas só são possíveis porque a pessoa está viva. E ela está viva por quê? Porque um pai e uma mãe deram essa vida para ela. Então, ela pode ter sido maltratada, ela pode ter sido, os pais podem não ter sido presentes, eles podem não ter dado o carinho que a pessoa acha e tudo mais. Ou pode ter sido um exagero, né? Totalmente o mesmo questão de abuso, entende? Tem muitas histórias assim. Só que o essencial eu estou vivo e minha mãe e meu pai me deram essa vida que eu tenho. Então tudo é possível por conta disso. Enquanto eu não for grato, e profundamente grato a essa vida que eu recebi,
eu não consigo ir para a minha vida. É, porque a vida é uma experiência, né? E eu tô pensando aqui que é o seguinte, né, para explicar para vocês. Quando nós rejeitamos qualquer experiência da nossa vida, nós estamos amaldiçoando aquela experiência. E se eu amaldiçoo aquilo, né, se eu não concordo com aquilo, se eu não aceito porque eu não entendo, o que que acontece? Eu estou colocando uma energia muito negativa naquilo, e essa energia, né, ela volta pra gente, e aí você tá preso. Então, quando nós aceitamos a nossa história e a história dos nossos pais, do jeitinho que ela foi, do jeitinho que tinha que ser, quando eu entendo que eu preciso daquele âmbito, né, que eu precisei daquele jeito, que eu precisei passar por certas coisas, a gente se solta. E quando nós realmente olhamos sem querer dominar de outro jeito, sem querer mudar, sem querer colocar o dedo na cara, olha, você isso, você aquilo, né? A pessoa vai para a bênção, a pessoa vai para a gratidão. Quando uma pessoa chega neste ponto onde ela se sente absolutamente grata, ela está absolutamente na vida, como o Jorge disse, né? A pessoa está conectada. E nas conexões, as coisas andam mais rápido. Quando nós estamos conectados, a gente não fica batendo de frente com nada e nem com nenhuma situação, a vida anda, né? E as constelações, elas mostram justamente o que nós não estamos conectados. O que eu estou batendo de frente? Que experiência ou que situação... a mesma coisa na experiência e situação. Que experiência eu estou rejeitando? Que ideia eu estou rejeitando? Que vida, né, que eu gostaria de ter, que eu não tenho, e por causa que eu ainda não tenho, eu ainda tô nessa raiva por ter, né, vindo aí de uma história de alguém. Então, porque a gente acredita muitas vezes que o problema é o outro, né? É a situação, é meu pai, é o governo, é o vizinho. E não, nas constelações a gente entende que, na verdade, nós precisamos de tudo isso. E quando a gente olha, a gente aceita, a gente reverencia essa experiência, reverenciamos os nossos pais, os nossos antepassados, a gente se liberta. E nessa libertação a gente consegue enxergar, e aí energeticamente acontece toda uma mudança, que a pessoa consegue enxergar o que ela precisa enxergar. Então é um processo muito bonito, gente, de transformação. Então, se você não conhece